Francisca Ferreira inspirou-se na experiência que teve como voluntária num projeto de desenvolvimento de educação em Maputo para desenvolver a dissertação da tese de mestrado, cujo título é Um Novo Espaço para a Comunidade de Mavalene, a arquitetura como meio de inclusão social em Maputo. Teve nota 20 e acredita que vai construir a escola que idealizou. João Magalhães Rocha licenciou-se em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa. Obteve o MSc em Arquitetura pela Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, e o doutoramento em Design e Computação no MIT, para a qual também trabalhou como assistente e investigador no programa Aga Khan para a Arquitetura Islâmica. Foi professor convidado na Pontifícia Universidade Católica do Chile e no LOAV, em Veneza. Desde 2006 que é docente no Departamento de Arquitetura da Universidade de Évora, tendo sido o seu diretor nos últimos 4 anos. Foi o orientador da tese da Francisca. Obrigada, Francisca. Obrigada, João, por se juntarem a nós neste podcast sobre o tema Desafiar o Talento. E eu começaria por colocar uma questão à Francisca. Tudo começou com um projeto de voluntariado de 3 meses em Maputo. O projeto focava-se num dos maiores problemas em África, a falta de escolaridade. Como é que o voluntariado nesta área e neste país em particular te inspirou para uma tese de arquitetura que se foca no tema da construção de uma escola em Moçambique? O que é que te apaixonou nesta gente? O que é que te apaixonou nesta terra? O que é que te inspirou? Olá, obrigada. Bem, a verdade é que é difícil, essa é uma pergunta difícil e que daria conversa panos para mangas, como se costuma dizer. Mas eu acho que o que me apaixonou foi as pessoas. E, na verdade, a arquitetura é fazer espaços, criar espaços para pessoas. E, portanto, acho que esse foi um dos momentos que me criou mais vontade foi conhecer aquele povo, conhecer a cultura, quais é que são os hábitos, porque é que têm falta de escolaridade. Isso também é uma pergunta muito importante e que eu fiz a vários responsáveis por diferentes escolas e normalmente são problemas associados a falta de condições de higiene, a falta de comida, portanto, fome. Portanto, não é só a parte portanto, a educação, a falta da educação provém de todos estes problemas que nós sabemos que a África tem e Maputo também o tem. Mas sim, quem me cativou a levar este trabalho a cabo foram as pessoas que eu conheci. E o que é que te tocou nessas pessoas em particular, do ponto de vista humano? Eu senti que essas crianças, porque estamos a falar sobretudo de crianças, que foi com quem eu lidei, tinham muita falta de amor e de carinho. E uma das coisas que eu reparei foi exatamente isso, é que quando se chega lá, nós somos os super-heróis para eles. E qualquer pessoa é um super-herói, desde que estejamos com eles, que nos dediquemos a eles, e acho que é engraçado sentir-se isso e conseguir dar, porque nós conseguimos dar e acho que isso é super importante, percebermos como é que podemos dar a estas crianças. O voluntariado que tu fizeste consistia exatamente no quê? Então, eu tive um mês e meio em cada escola, estive em 2 escolas diferentes. A primeira escola era primária e pública, portanto tive crianças desde a primeira até à 5ª classe e eu ficava com os piores alunos de todas as turmas, que eram escolhidos pelos professores. E o que eu fazia era tentar dar as bases, portanto havia crianças da 3ª classe com 15 anos, com 13 anos, que não sabiam o A e o U. E eu fiquei super contente porque eu tinha, nesta escola, tinha cerca de 50 alunos e não houve nenhum que eu deixasse sem conseguir ler. Boa. Todos conseguiam ler quando eu saí de lá e isso foi ótimo, não sei, não tenho palavras. João, e enquanto orientador de tese,
Pode contar-nos como surgiu a ideia de uma tese para a construção de uma escola em Moçambique e o que é que o motivou a aceitar e a ver o potencial deste tema? Muito bem, boa tarde. Obrigado também pelo convite. Eu penso que quando a Francisca foi para Moçambique, ela já tinha um tema pré-definido comigo. Pronto. Eu penso que os temas das teses de mestrado devem criar uma grande empatia, em primeiro lugar, com o aluno, não é? Com o tema. Nós temos cerca de 360 alunos no Departamento de Arquitetura em Évora, talvez 50 no último ano. Eu já conhecia a Francisca, tinha sido a minha aluna no outro ano, mas pronto, a relação era como os outros alunos. E a Francisca veio ter comigo porque penso que ela já estava a pensar em ir para Moçambique, embora não tivesse dito, eu sabia que ela tinha estado na Polónia, em Erasmus, e disse: Francisca, então não te vejo há tanto tempo. Não, é porque eu estive na Polónia. Uau, fantástico, na Polónia. That's great. Então, e definimos um tema da recuperação de um forte da Insua, no norte de Portugal, perto da zona, enfim, onde a Francisca também vive, tem a sua família, e ela estava bastante entusiasmada com aquele tema. Eu também tenho parte da minha família no norte, portanto havia também ali uma certa cumplicidade. Muito bem. E pronto, e definimos aquilo. E portanto, o mais importante é elaborar o plano de tese e os alunos seguem a sua vida. Depois de uma certa altura, não consigo processar muito bem, recebo uma mensagem da Francisca que estava em Moçambique. Foi assim, não foi? Eu disse: ops, estás em Moçambique, mas o quê? Fazer voluntariado. Eu aí fiquei logo com as antenas: estás em Moçambique, a fazer voluntariado, e automaticamente perguntei: mas gostarias de fazer teste sobre Moçambique? A resposta foi automática: sim. Não houve uma conversa, não houve uma discussão, foi uma intuição. Logo: queres fazer isto? Quero. Pronto, e com calma depois mudámos o tema do Forte de Insua em Valença, não é? Em Moledo. Em Moledo, para uma dissertação de mestrado centrada. Quando ela me disse que estava a fazer voluntariado numa escola, disse: quer fazer uma escola? Sim, portanto, foi muito rápido. Mas acho que foram 2 SMS, quer dizer, não houve conversa, nem e-mails, nem nada. Portanto, eu acho que isso é fantástico. Podia ter corrido mal, mas também podia correr bem. E correu bem. E correu muito bem. O que é que tinha que acontecer para correr bem? O facto de a Francisca dizer logo que sim, eu quero, isso para mim é logo, porque às vezes há alunos que hesitam, vou pensar, sim, é completamente legítimo, eles sabem que é mais um ano de trabalho, de pensamento, mas quando há uma paixão ou a procura de uma satisfação em que a arquitetura possa ser também um resultado social, etc., é logo sim, quer dizer, é uma empatia, e isso fica logo contente com este sim, não é? Depois, eventualmente, eu até acho que um dia ela mandou uma fotografia que estava numa escola e eu fiquei completamente: wow, what is this? Eu não apanhei um avião, não podia, quer dizer. E aí talvez tivéssemos falado uns 5 minutos ao telefone para perceber um bocadinho o enquadramento, porque ela lá está 3 meses, não era? Eu estive lá 3 meses. 3 meses, portanto ainda estávamos ali no início. E da minha parte, obviamente que a África é um tema que me preocupa, porque os meus pais nasceram em Angola, os meus avós foram para Angola, eu próprio ia a Angola, enfim, como tantos portugueses, de férias, e portanto, esse universo próximo, histórico, social, cultural, está em cima da mesa. Portanto, eu não conheço Moçambique, embora tenha amigos da minha geração e arquitetos que estiveram em Moçambique, e era um tema que eu também queria focar, e acho realmente necessário, e por trabalhar também em Marrocos, enfim, Norte de África é uma coisa, a África subsaariana e Angola e os PALOP são outras, acho que Portugal e a língua é fundamental, quer dizer, não vale a pena evitar. A língua não tem fronteiras e não vale a pena virmos com... Obviamente que há situações políticas e difíceis, mas a língua é de todos, não é nossa nem deles, é comum, não é? E, portanto, eu tinha uma grande vontade que um aluno, neste caso a Francisca, pudesse contribuir, e acho que todos nós vimos contribuir se esta escola fosse feita, e acho que temos que acreditar nisso, era muito importante. João, como é que o João identifica o talento na arquitetura? Quais são as qualidades e as características que lhe despertam a atenção? Na parte académica, com os alunos, sim, ou vamos focar primeiro aí, talvez, não é? Sim, pronto. Sim. Visto que, enfim, sendo diretor de um departamento e professor, tenho dedicado mais tempo à academia e à investigação. Como é que eu identifico o talento? Não sei, acho que o talento vem ter até mim, em certa medida. Mas eu acho que tem que haver uma grande persistência da parte da comunidade estudantil, dos alunos, não é? Uma vontade de superação diária, não é semanal, é diária. E gosto.
Portanto, isso, se temos 40, 30 alunos, nós conseguimos rapidamente ver quais são os alunos que se querem superar e querem... É mesmo uma superação, não é aprender, porque acho que by default nós temos todos que aprender. Hoje estou a aprender aqui convosco, não é? É uma vontade de superação, é uma vontade de criar relações para além da zona de conforto em que se está, ou seja, eu conheço esta arquitetura, mas se calhar devo conhecer outra, devo pensar como é que outros arquitetos responderam a situações semelhantes. E talvez, acima de tudo, é preciso uma grande persistência, ou seja, tem que haver uma certa persistência, não pode haver desperdício. Se nos pedisse uma palavra, não há desperdício. Não há desperdício. O professor fala com o aluno, transmite-lhe uma série de informação, de referências, de exemplos, e nós em Évora queríamos tentar sempre um diálogo, portanto, conversamos sobre arquitetura. Nós não podemos ensinar a arquitetura, claro. Não é uma ciência finita. Não, claro. Conversamos sobre a cultura e nós em Évora fazemos ponto assim que é uma disciplina, é um conjunto de disciplinas culturalistas, onde existe umas partes mais técnicas, tecnológicas, culturalistas. Nós conversamos com os alunos. E, portanto, aquilo, todas as semanas falamos uma ou duas vezes e quando eles vêm falar connosco, não houve desperdício. Quando isto acontece, é assim uma espécie de vir o Espírito Santo, percebe? É talento, não há desperdício. O aluno absorveu aquilo, metabolizou, levou para casa, para a sua residência universitária, falou com os seus amigos. Quando volta à aula, diz: olha, professor, eu fiz isto assim. E nós dizemos: está lá 90% daquilo que nós transmitimos. Isto é talento. Francisca, podes falar-nos um pouco da escola, contar-nos um pouco, mostrar-nos esta escola que idealizaste, como é que adaptaste esta escola à sua arquitetura, aos materiais escolhidos, o espaço, a vivência, à realidade cultural de Moçambique e das pessoas que conheceste? Sim, posso. Então... Eu, quando falámos a primeira vez, fiquei fascinada com os detalhes. Então, eu acho que é importante explicar que, como sabemos, Moçambique é um dos 10 países mais pobres do mundo e tem muita falta de infraestruturas de todo o tipo. Portanto, neste caso, eu decidi focar a parte da educação porque estive numas escolas e fiquei tocada com esse tema e, portanto, foi uma das decisões que tomei. Mas, para além disso, eu acho que aquele povo vive da rua, vive da venda ambulante, vive do convívio na rua, vive das conversas da rua, uma vez mais, e vive das brincadeiras. As crianças brincam na rua. E, portanto, eu acho que era interessante adaptar este ensino a uma coisa que envolvesse a comunidade. Mas não só o ensino, como também a construção da própria escola, porque eu acho que isso é importantíssimo. Para além disso, eu acho que o facto de eu ter estado numa escola também me fez perceber que, para além destas crianças, também existem adultos com necessidade de serem integrados em diferentes atividades. E, portanto, surgiu a ideia de criar uma escola que envolvesse, neste caso é um bairro de Mavalane B, e a ideia era que tivesse atividades como uma horta, um refeitório, oficinas de carpintaria, de olaria, onde pudessem fazer esculturas que eles adoram fazer para poderem vender, por exemplo. Mesmo a horta serviria para dar algum apoio à escola, porque, como sabemos, existe fome e, portanto, muitos dos alunos desistem porque não têm comida. E, portanto, vão para casa para trabalharem e para ganharem. E tu, quando concebeste o espaço, pensaste nesses detalhes porque também. Porque eu acho que é importante nós pensarmos nas pessoas e para quem é que estamos a criar aquele espaço. E esta vontade também me fez pensar para quem é que eu estou a projetar. Ok, eu estou a projetar para uma comunidade, mas, na verdade, quem eu quero entreter são as crianças.
Portanto, para além de lhes criar espaços de salas de aula, não é? Cinco espaços de sala de aula, também projetámos uma biblioteca que também poderia dar apoio não só às crianças, mas também a outras pessoas. E para além disso, acho que as formas, a arquitetura, as cores, fazem com que este espaço seja um espaço de playground, podemos dizer assim, para as crianças. Ou seja, é possível trepar, é possível saltar, é possível esconder-se no meio das formas do edifício e é divertido. Claro. E o engraçado foi perceber que estas crianças se divertem com pouquíssimo. Eu expliquei-lhes que era importante nós ajudarmos uns aos outros. Não sou só eu que os tenho que ajudar. A ideia é que eles depois também queiram ajudar. E, portanto, fiz um jogo com eles, lembro perfeitamente, que atei-lhes os olhos a todos e tínhamos que jogar futebol como se fôssemos cegos. Então, eles iam 2 a 2, um ia com os olhos destapados e o outro tapado. E, portanto, o que tinha os olhos destapados tinha que ajudar o outro a chutar a bola. Pronto, e foi giríssimo. E acho que é importante também passar esta responsabilidade, entre aspas, para o lado deles, que é para continuarem. Claro. E acho que é bom fazer da arquitetura não só um espaço físico, mas sim um espaço com função e com intenção. E... Intenção é uma palavra importante aqui. É verdade, é verdade. E como é que em tão poucos meses conseguiste chegar tão perto da essência desta cultura? Foi fruto da vivência? Também fizeste muita pesquisa? Foi uma combinação das duas? Sim, a verdade é que sim, foi da vivência. Viajei muito, conheci muitas pessoas, falei com alguns dos pais das crianças, que foram momentos espetaculares. Mas para além disso, tive 1 ano a trabalhar a parte teórica da tese, mais ou menos. E que foi ótimo porque aprendi imenso. E é engraçado porque, para além de eu dizer que eu e o professor somos uma equipa, eu acho que aprendi imenso sozinha. Porque eu acho que não aprendi, antes deste processo da tese, não tinha aprendido a investigar exaustivamente, a fundo, um tema. E é engraçado porque fez-me conhecer espaços em Lisboa que eu não conhecia, embora eu não seja de cá, mas havia espaços que eu não conhecia, alguns arquivos, e que foi bastante positivo também para mim, para a minha cultura, conhecer esses espaços e perceber a quantidade de informação que nós temos, por exemplo, sobre Moçambique. Até porque construir um edifício, imagina, construir um espaço destes lá será completamente diferente de construí-lo aqui, em termos de materiais, de recursos, de geografia, não percebo muito de arquitetura, mas imagino que seja uma realidade muito diferente, sim, não é? Claro que sim, ainda por cima, não sei se é mais complexa, porque, na verdade, eu acho que nós estamos muito agarrados à nossa cultura ocidental, até da Península Ibérica. E eu acho que sair deste mundo e sair da nossa bolha faz com que nós tenhamos que pensar como eles. Nós temos que pensar o que é que eles construíam antigamente. Porque é que em Portugal se construíam casas e a seguir se caiava de branco, e porque é que lá se utilizava tijolos de adobe? Existem diferenças. Nós aqui não estamos num país com o mesmo clima de lá, não temos as mesmas chuvas que lá, as pessoas são diferentes, as necessidades das pessoas são completamente diferentes e, portanto, os espaços têm que se adaptar àquilo para quem estamos a projetar. E eu acho que é muito importante nós questionarmos aquilo que vamos fazer. Eu acho que isso é o principal e acho que nós tivemos para aí 1 semana a questionar. No início. João, e a Francisca teve 20, não é? Nota final na tese.
O que é que mais te destacou? E o que é que te motivou a dar essa E nota? que o João não foi a única a dar, não é? A tese, há várias pessoas. Quantas pessoas? É que três pessoas Três. que dão a nota, que avaliam a tese, não é? Sim, o júri agora nos últimos anos está mais reduzido por várias questões que, enfim, são transversais ao país, e até porque a Universidade não está em Lisboa e as locações, por vezes, para ter convidados são mais... tem um perímetro económico diferente, mas, portanto, eu era o orientador, havia o presidente do júri, que era o professor Jorge Sá, correto? Sim. E o arguente era o professor Pedro Pacheco. E, portanto, os 3 membros do júri leram a tese, é marcada com antecedência, sim, segue os requisitos normais, académicos, e a arguência é feita sempre pelo arguente, neste caso o professor Pedro Pacheco, que é um excelente arquiteto e um ótimo pedagogo e professor, mas, obviamente, tem toda a independência para interpelar a candidata, não é, nas provas públicas de mestrado. E assim aconteceu, e quando as provas terminam, enfim, todos nós interpelamos a candidata, o júri reúne, e o professor Pacheco disse logo que isto é uma tese para 20, quer dizer, por vezes pomos assim no intervalo entre nós, então isto aqui parece que está entre X e Y, portanto aqui estava entre X e X. Na opinião do professor Pedro Pacheco, o professor Jorge Sá, presidente do júri, também era completamente de acordo, e eu Não se opôs? não me opus. Não me opus, revi-me nessa leitura fundamentada deles os dois. E porquê? Porque foi o conjunto foi a intenção, foi o propósito, foi a paixão, foi a profundidade, foi o quê? Eu acho que foi um pouco disso tudo, não é? Também, obviamente, temos de ter em consideração as teses que são defendidas na universidade e, portanto, conhecemos bem os intervalos de avaliação e porque agora, nesta tese da Francisca, e, portanto, a nota foi atribuída em unanimidade. Primeiro é um trabalho muito completo, né? Uma dissertação de mestrado tem uma certa metodologia e por vezes a metodologia não é sempre seguida pelos alunos sempre com o mesmo grau de sucesso, podem descurar uma certa fase, dedicam-se mais a outra, alguns alunos querem logo chegar ao resultado e portanto ficam fascinados com a imagem, etc. Tudo isso acontece, tudo isso é legítimo. Neste caso, e pegando as palavras da Francisca, esta semana e meia de questionamento, eu acho que a sugestão foi nós vamos partir pela geografia, não é? Portanto, vamos saber o que é a geografia de Moçambique e vamos ler e vamos procurar alguns autores de referência. Obviamente fomos ao Orlando Ribeiro e fomos para o IGOT, para o Instituto Geográfico ali na Universidade, e fomos para o arquivo do IGOT e fartámos há histórias sempre interessantes nos arquivos em Lisboa. Isso é um tema. E, portanto, descobri o arquivo do Orlando Ribeiro e descobri o arquivo da sua mulher, a Suzana Davô, que ainda está viva, com 92 anos. E descobri o arquivo da Margot Dias, que é uma antropologista, correto? Sim. Vamos primeiro ver o que é que outras pessoas fizeram ou estudaram sobre Moçambique. Eu não sei, a Francisca não sabe. E, portanto, isto é logo tirar o aluno da sua zona de conforto. Mas, professor, não vamos fazer arquitetura. Sim, vamos fazer arquitetura, mas a seu tempo. Portanto, e a Francisca sempre aderiu a estes desafios, correto? E, João, é importante observar e sentir para produzir obra? Claro. É muito importante. A curiosidade também, não é? Sem dúvida, a curiosidade, fazer perguntas, tentar perceber porque é que aquele arquiteto, ou aquele contexto de arquitetos, ou de sociólogos, ou de geógrafos, ou de engenheiros produziram aquele trabalho naquele momento. Por exemplo, o Pancho Guedes, que é uma figura incontornável da arquitetura europeia, moderna, portuguesa, em Moçambique, tinha relações importantíssimas com o núcleo de arquitetos do Team 5 e é preciso perceber o que é que os italianos e os espanhóis e os Smithson descobriram no Pancho Guedes e como é que o Pancho Guedes começou a fazer arquitetura contemporânea com os caniços, portanto o caniço, o material local, etc. E é tudo perceber o que é que eles fizeram, porque é que fizeram, visitar a obra dentro do possível, não é? Portanto, a Francisca, até de um modo um pouco empírico, foi visitando estas obras e depois dá-lhe o fundamento teórico da história, da teoria, até para o aluno crescer, porque o aluno e o professor, nós temos que crescer através da cultura, para ter uma certa certeza fundamentada para onde é que estamos a ir, não é? E não sei só a espuma dos dias, que hoje em dia tem muita força, e nós, pelo menos em Évora, defendemos muito isso, quer dizer, é preciso fundamentar essa procura, a cultura e a curiosidade, e acho que a Francisca obviamente teve sempre essa curiosidade e com a curiosidade leva à cultura e depois tem este trabalho de assimilação, produção, não é? Portanto, isto no espaço de um ano e meio, se uma pessoa faz isto no espaço de um ano e meio com consistência, o produto final,
possivelmente Comentou também que a é bom. Francisca tem um lado obsessivo. O que é que isto quer dizer? Ela tem um lado obsessivo? É uma pergunta? Sim, eu acho que as pessoas criadoras têm que ter um lado obsessivo, não são criadores. Não é? Criar é muito difícil, quer dizer, criar com consistência é dificílimo criar, mas é fascinante. E, portanto, eu acho que a Francisca, como criadora, não é? Como artista, como arquiteta, tem esse lado obsessivo. Uma opção positiva, direi, não é? Sim. Claro. Direi. Francisca, és uma sonhadora romântica? Ui. Sim, sou. Eu tenho um grave problema. É que eu só vejo as coisas positivas. Isso é um problema? Isso é um Só problema. vejo as coisas positivas. E, portanto, sim, sou uma sonhadora. Neste momento, o meu sonho, se me perguntarem qual é que é o sonho, o meu sonho é acabar com a fome. Ok, mas isso é quase impossível, nós sabemos disso. E por isso eu acho que quando se faz as coisas muito devagarinho e step by step, eu acho que se consegue chegar, nem que seja uma mudança muito pequenina, que não seja mudar o mundo por completo, porque isso não, infelizmente não é possível. Mas sim, neste momento eu acho que o meu sonho, e é super romântico, é construir esta escola e ver esta escola a ser habitada, entre aspas. E o professor acredita, também visualiza esta escola a ser construída? Sim. Sim, quer trabalhar para isso, já falámos nisso, quer dizer, esta escola, além de ser um lindíssimo projeto, realmente, porque é preciso colocarmos no lugar do outro. Não é fácil trabalhar noutra cultura, porque por vezes realmente a nossa cultura é do Mediterrâneo, é ibérica e eventualmente com referências internacionais, e podíamos fazer uma arquitetura, enfim, um bocadinho mais estereotipada, pensando que é a boa arquitetura. São caminhos legítimos e, obviamente, todos eles são ricos. Mas, neste caso, esta partida pela antropologia, pela geografia, conhecer os materiais locais, acho que a escola é lindíssima. E nós vamos ter a oportunidade de ver, de partilhar vamos ter a oportunidade de ver, espero que sim, e obviamente no que vídeo, a universidade e o departamento têm que ajudar, têm que fazer fundraising, têm que fazer os contactos para que seja este ou outros trabalhos, quer dizer, é inevitável. E O seu legado como professor, qual é? é inspirar os alunos. É inspirar os alunos e acompanhá-los, quer dizer, eu acho que um professor do quinto, quarto, eu dou aulas mais no quinto ano, não é? E no mestrado, não vejo muito o meu papel como, ok, fizeram o quinto ano, tiveram a tese, ótimo, parabéns, não sei. Acho que é preciso acompanhar, é uma relação que se estabelece e a própria disciplina implica esse acompanhamento, não é? Portanto, o meu lugar, em primeiro, é inspirar os alunos, segundo, é mostrar-lhes o meu mundo passa para eles, como passa para as minhas filhas, quer dizer, e se eles quiserem aderir a isso, é o meu legado. Francisca, também no meio deste processo e da tua paixão por esta terra e por estas pessoas, lançaste também uma pequena empresa de t-shirts. É verdade. Como a Tens uma vestida. Sim, é verdade. Como é que isto nasceu e qual é o propósito desta pequena aventura? O propósito é, mais uma vez, ajudar. Portanto, tanto na tese como neste projeto que eu tenho, que é uma marca de t-shirts, que é a Moz Clothes, e que o grande objetivo é conseguirmos ajudar, neste caso é a Casa do Gaiato, em Maputo. A verdade é que eu não quero fazer dinheiro com esta marca. O meu único objetivo é conseguir ajudá-los. Tenho conseguido. Enviamos-lhes dinheiro de 3 em 3 meses. Foi uma das instituições que eu visitei e que senti realmente confiança e que sei, vi as instalações e realmente os miúdos são miúdos da rua, que são resgatados e que têm bastante boas condições lá e, portanto, foi um sonho, mais um sonho romântico. Quais são os próximos passos para se construir esta escola? Eu não sei, o próximo passo tem que ser ir a Moçambique, porque eu estou cheia de saudades deles. Esse é o próximo passo.
E depois eu acho que é sempre importante comunicar com o povo e, portanto, trazê-los para o projeto. Porque eu acho que o povo moçambicano, mais concretamente Maputo, percebe quando é que as pessoas os querem ajudar e, portanto, quando é que lhes estão a dar algo bom. E neste caso este projeto é para eles, não é para mim. E eu acho que eles percebem isso, tal como perceberam quando eu lá cheguei que eu só lhes ia fazer bem. Portanto, a única coisa que eu queria era ajudá-los. E, portanto, eu acho que eles percebem e entregam-se a 100%. Neste caso, eu acho que realmente conhecer quem pode ajudar na construção, portanto, quem me pode ajudar a mim, para eu os conseguir ajudar a eles, é super importante, e, sobretudo, quem vai pôr a mão na massa, porque quem vai pôr a mão na massa vai ser, então, esta comunidade de quem eu tenho estado a falar, e que eu acho que vão Mas já querer abriste ver um isto. fundraising? Ainda não, Ainda não? mas eu gostava muito. Gostava muito São os de próximos fazer. passos. Sim. E, João, o que é que... Alguma mensagem final sobre a importância desta intenção, desta entrega na arquitetura? Que a palavra intenção é uma palavra importante, não é? Que mensagem é que gostaria de deixar sobre isto, até para alunos de finalistas de arquitetura, alunos de arquitetura? Por vezes nas aulas nós temos que recorrer a algumas metáforas ou analogias. Por vezes nós dizemos que os docentes são um pouco missionários, quer dizer, trazemos a boa nova. Pode ser um missionário cristão, muçulmano, judaico, não importa. Trazemos sempre uma nova, não é? Uma boa nova. E do ponto de vista da religião, é uma história ancestral dos povos, não é? Construída com diversidades e complementaridades. E os alunos, aquilo tem que fazer um clique em um certo momento, não é? Tem que fazer um clique. E, portanto, os alunos e a sociedade, e as universidades e o Estado têm que acreditar que a arquitetura é o verbo. É o verbo, é a pedra da fundação, não tem que ser a pedra de Pedro, de Peter, mas é o verbo. Nós vivemos num espaço público, vivemos num meio ambiente da natureza, não é? Vivemos em espaços académicos, em espaços domésticos, em espaços de escola e, portanto, a intenção de fazer bom espaço de arquitetura é fundamental. Quer dizer, sou arquiteto, quer dizer, não consigo pensar de outro modo. E além disso é uma profissão lindíssima, porque é ver, nós só temos que ver, educar o olhar. E isso passa pela perceber o que é uma pintura, o que é uma escultura, o que é uma árvore. Aliás, a Francisca aqui tem as espécies que ela vai plantar na escola. Muito obrigada aos dois por este momento inspirador. Estou ansiosa por visitar essa escola e acredito que em breve iremos ter a Primeiro passo, oportunidade. fundraising, para que as pessoas possam contribuir. Estamos no sítio certo para Não começar é? esse passo, não é? Por isso, a Francisca vai tratar disso, Vou tratar disso. abrir fundraising, para crowdfunding, para as pessoas poderem contribuir, É verdade. para fazer da tua escola uma realidade, não é? Do sonho. Sonho E que Sonhar. concretizes este primeiro sonho e muitos mais sonhos daqui para a frente. Muito obrigada às duas. Obrigada. Obrigada. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.